Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar de Klabin. Klabin que hoje, né, bateu na mínima de 6 meses atrás. O papel fechou aí o pregão sendo negociado a R$ 4,22. E, ao meu ver, né, lembrando que tudo que a gente fala aqui deve ser jamais interpretado como uma recomendação nem de compra nem de venda, é um papel aí que chegou aí a um preço, um patamar de preço que começa a ficar interessante, tá? O papel hoje, né, recebeu aí uma nota de classificação de crédito da S&P, né, reafirmando aí o seu rating com perspectiva estável para pagamentos de sua dívida, ou seja, a empresa manteve aí um BB+, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui nessa cotação da companhia, a cotação hoje, né, praticamente bateu, né, nos pares que ela bateu lá em julho, agosto aqui de 2023. Os números do terceiro trimestre não foram muito bons, é uma empresa que hoje tem uma dívida em relação ao EBITDA de mais de 3 vezes, tem uma dívida em relação ao patrimônio mais de 2 vezes, mas a gente tem que lembrar que é uma das melhores, né, geradoras de caixa, né, não só caixa de papelão, mas money, né, uma das empresas que tem mais facilidades para gerar caixa aqui na Bolsa Brasileira e também, né, é uma empresa que consegue lidar muito bem com crise. Eu não gosto muito, né, pelo fato aí de ter essas units aqui, mas mesmo assim tem a possibilidade de você poder aportar aqui nas ordinárias, que inclusive, né, as ONs subiram aí 12,66%, as PNs subiram 10,50% e as units subiram aí 10,54% aí nos 12 últimos meses. A empresa também recentemente teve um rebaixamento aí de recomendação de compra, né, pela corretora Genial, tá? Que cortou o preço-alvo aí do ativo, o preço-alvo que era, né? Que era de R$ 26,50, a gente está falando das iontes, foi aí para R$ 26,35, ou seja, já bem abaixo aí do preço-alvo que a corretora recomendou. Eu, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu não olho muito bem aí para preço-alvo aí que as corretoras colocam aí nas companhias, que na maioria das vezes acaba zicando bastante, né? Quando a gente olha aqui os números que a companhia apresenta, a gente tem uma empresa que tem pagado aí 25 centavos aí por ação de provento aí nos 12 últimos meses, pagando um dividend yield, né, de 5,88% aí, médio nos 12 últimos meses. O pagamento de proventos aí vem crescendo com o passar do tempo, passou aí que somente que 2020, né, porque eles acabaram aí retendo, né, os dividendos para passar por toda a crise que a gente passou aí no ano de 2020, mas mesmo assim, né, de lá para cá, a empresa aumentou aí o fluxo no pagamento aí de proventos. Quando a gente olha o PL hoje da companhia, é uma empresa que negocia, né, um PL aí de 7,82 vezes, ou seja, hoje seriam necessários 7 anos e 8 meses para esse investimento se pagar, caso o controlador resolva distribuir aí 100% do lucro da companhia, né? É um papel que, ao meu ver, né, hoje negocia aí a um preço justo. Esse preço aqui abaixo de R$ 4,27 nas ordinárias, para mim, já começa a ficar interessante. Recentemente eu fiz um vídeo falando que nesses pares de preço aqui acima de R$ 4,50 não era interessante fazer aporte na companhia, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no lucro que a empresa teve pelo número de ações, a gente vai colocar aqui as ordinárias, está dando um lucro por ação aí de 58 centavos. É uma empresa que, quando a gente olha, né, o que ela tem, de fato, né, apresentado de bons resultados. A gente teve aqui um preço sobre valor patrimonial hoje, né, que a empresa negocia acima do seu valor intrínseco, está dando aí 1,76 vezes, mas lembrando que a gente nunca compra somente aí o valor intrínseco. O valor patrimonial dela hoje é de R$ 2,42, e o que me chama a atenção, né, é esse baita desse ROI aqui de 24%. Quando a gente olha esse ROI médio desde aí do início, que eles começaram a colocar, é uma empresa que hoje apresenta um ROI médio de 11%. Lembrando que é uma empresa hiper mega cíclica, tá? De vez em quando aí ela apresenta, né, resultados ruins, igual aqui foi aí em 2002, 2008, 2015 e 2020. Lembrando que 2020 a gente tem que dar uma colher de chá aí para essas companhias. Inclusive teve algumas empresas, né, que de 2020 para cá começaram a apresentar resultados muito ruins, devido, né, ao impacto aí da crise sanitária que a gente viveu, não só no Brasil, mas também no mundo. É uma empresa que, mesmo com todo o tamanho, mesmo com toda a ciclicidade, é uma empresa que cresce em média aí 11%, tá? Nos últimos anos ela tem crescido aí em média 12% aí no período, tá? A gente está falando de um crescimento médio aí desde 2002, que é o retorno aí sobre capital. Quando a gente olha aqui o dividend payout, é uma empresa que em média tem distribuído aí 48% aí do seu lucro para os seus acionistas. No trimestre atual, ela teve um lucro aí de 247 milhões de reais, que foi aí um resultado não tão bom, tá? A última vez que ela apresentou um resultado assim foi no
deixa eu dar uma olhada aqui, foi no terceiro trimestre de 2022. Lembrando que no primeiro tri de 2020 ela apresentou um baita de um prejuízo de 3 bilhões, em 2020, no segundo trimestre, ela também apresentou um prejuízo de 382 milhões, mas esse prejuízo, esse lucro, né, veio aí bem abaixo do esperado, uma queda no lucro aí de 75% em relação ao segundo trimestre de 2023 e uma baita de uma queda na margem líquida, tá? Eu nunca olho somente o trimestral, eu gosto de olhar o anualizado. No anualizado o lucro segue bom, segue aí de 3 bilhões 268 milhões de reais, uma ótima margem líquida. Eu li um livro recentemente do Warren Buffett, no qual ele selecionava sempre, ele dava preferência para empresas que tinham, né, uma margem líquida acima de 10%, que empresas que tinham uma margem líquida acima de 10%, elas eram praticamente inquebráveis, eram empresas aí que era a prova de idiotas, tá? Mas a margem média desde 1995 da empresa, ela é de 7%, né? Lembrando que desde 1995, para uma empresa cíclica, manter uma margem líquida de 7% é um ótimo resultado para esse modelo de empresa. A margem operacional da companhia é também muito excelente, é uma empresa que teve aí uma receita do quarto trimestre de 2022 até o terceiro trimestre de 2023 de 18 bilhões de reais. Tivemos uma queda em relação ao ano de 2022, mas em relação a 2021, né, a receita segue crescendo aí da companhia. Esse gráfico aqui ilustra bem para a gente o crescimento aí da receita forte da empresa. Esse tipo de empresa, muitas das vezes, vai ser uma empresa que vai crescer a receita por um determinado tempo, depois ela vai se lateralizar, depois ela vai crescer, depois ela vai se lateralizar, depois ela vai crescer, depois ela vai se lateralizar e depois ela vai ter outro crescimento de novo. Porque são empresas que conseguem muito bem repassar a inflação aí para seus clientes. Quando a gente dá uma olhada aqui no lucro da companhia, em média, né, o lucro vem crescendo, lógico que tem anos atípicos igual a gente teve aqui, e também a gente teve aqui, né, nesse período aqui, ela passou um bom período aí no prejuízo, muito provavelmente se reajustando. Nesse período aqui, conta-se, né, a história que esse papel custava aí 25 centavos. Então, quem comprou, muito provavelmente, só de dividendos, né, deve ter recebido aí 50 vezes mais. Quando a gente dá uma olhada aqui nos outros números da companhia, é uma empresa que hoje aí tem uma dívida, sim, considerável, tá? Mas na maioria das vezes, né, uma empresa aí produtora de commodities, ela geralmente, né, é normal a gente ver esse tipo de alavancagem. Hoje a dívida bruta é de 28 bilhões de reais, e quando a gente subtrai aqui do caixa, né, da disponibilidade da companhia, ainda resta uma dívida a ser paga de 20 bilhões 881 milhões de reais. A alavancagem em relação ao patrimônio, igual a gente falou no início do vídeo, representa aí mais de 2 vezes, em relação ao EBITDA, 3,41 vezes, tá? Ou seja, uma situação aí um pouco indesejável. Mas quando a gente olha, né, o histórico aí de dívida líquida em relação ao EBITDA, a gente teve anos aqui que a empresa bateu, né, igual lá em 1997, tivemos uma dívida em relação ao seu EBITDA de 15,85 vezes, tá? Ou seja, uma dívida aí gigantesca. Quando a gente dá uma olhada aqui, nos estoques da companhia, hoje a gente tem um estoque médio de 2 bilhões 663 milhões de reais e um recebível de 2 bi 395 milhões de reais. Muito provavelmente entre no caixa da empresa aí nos próximos meses, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Lembrando que a gente fala que jamais deve ser interpretado como uma recomendação nem de compra nem de venda, mas a gente tem que considerar, né, que de fato o papel aí tá num ponto bom para a gente começar a analisar alguns aportes aqui nessa situação de preços atuais que a empresa vem passando aí nessa semana, nesse início aí de dezembro aí de 2023. Talvez, né, seja aí aquela promoção tão esperada que a gente tanto aguarda para comprar Klabin, tá? Eu, para mim, abaixo de R$ 4,20, eu já começo a pensar aí em fazer aportes aí na companhia. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.